No vídeo de hoje eu vou falar de uma peça publicitária do Supremo Tribunal Federal. É um videozinho de 30 segundos que não contém lá muitas mentiras, mas que contém uma mentira, ou fake news, se vocês preferirem, que está na base, na origem de todos os nossos problemas políticos atuais. De Lula presidente às inconcebíveis imagens de perigosos terroristas septuagenários presos num campo de concentração, sem falar na prisão de parlamentar, censura prévia, estado de exceção, enfim, tudo isso tem a mãozinha de um ou mais ministros do STF que ao longo da última década atropelaram seguidas vezes a Constituição de 1988. Uma Constituição que, longe de ser perfeita, ainda assim era uma força que mantinha razoavelmente coesa uma sociedade tão complexa quanto a brasileira. Mas antes de eu prosseguir, vamos assistir ao vídeo institucional do STF. O ministro Luiz Roberto Barroso correu para comentar a peça publicitária. Eu não vou me surpreender nada se ficar sabendo que foi o próprio Barroso quem mandou produzir o vídeo. O ministro, cuja maior referência intelectual e moral parece ser o influencer Felipe Neto, escreveu o seguinte: prédios podem ser destruídos, a democracia é invencível, ela representa o esforço da humanidade para que todos sejam livres e iguais. A história mostra que tiranos, terroristas e outros delinquentes não podem derrotá-la. A violência nunca é o caminho. Hashtag democracia inabalada. O estilo faz o homem e o comentário de Barroso merece ser analisado com o devido cuidado, a começar pela primeira frase assertiva e vazia. Prédios podem ser destruídos. Depois temos a primeira frase mentirosa e reveladora. A democracia é invencível. Não é. Eu sei disso, você sabe disso, até o Nicolás Maduro sabe disso. Os iranianos sabem disso, os chineses, os russos sabem disso. Barroso continua o seu discurso dizendo que ela, a democracia, representa o esforço da humanidade para que todos sejam livres e iguais. Aí eu sou obrigado a concordar em parte, embora eu veja no Brasil, graças ao STF ativista de Barroso e companhia, uma inversão de valores e até de lógica jurídica. A democracia é um meio para se garantir a liberdade, ministro. Não é um fim pelo qual vale a pena sacrificar essa liberdade. Sobre sermos iguais, não somos nem jamais seremos, mas a palavrinha hipocritamente associada à liberdade revela muito sobre o caráter de Barroso, que, como todo iluminista que se preze, não vê problema algum em sacrificar a liberdade e a fraternidade em nome da irmã má, a igualdade. Aí, Barroso continua dizendo que a história mostra que tiranos, terroristas e outros delinquentes não podem derrotar a democracia. Outra mentira. Pior, uma contradição. Afinal, se a democracia é mesmo invencível e está imune a tiranos, terroristas e delinquentes, por que o STF se esforça tanto para protegê-la? E Barroso conclui o tweet patético com uma frase sentimentaloide: a violência nunca é o caminho, e com a contraditória hashtag democracia inabalada. É interessante notar como um vídeo tão curto pode conter tanta distorção da realidade, a começar pela sonorização. O vídeo começa com o som de uma multidão. Não dá para distinguir nenhum grito de guerra claro, mas é que eu sou meio surdo mesmo. E o que é uma multidão, senão o povo do qual o poder emana
como diz a Constituição, logo no comecinho. Aí vem o discurso vitimista das vidraças quebradas, seguido pela cena de um salão todo elegante com móveis antigos e tal. Nada mais descolado da realidade, nada mais revelador da mentalidade Maria Antonieta que tomou conta das nossas autoridades. O vídeo segue dizendo que estátuas foram derrubadas e cadeiras quebradas, mas... suspense. Mas a defesa da Constituição segue inabalada. Ao assistir a este vídeo e ler essas palavras finais, é impossível não pensar em todas as decisões que o STF tomou nos últimos anos, desrespeitando a Constituição que os ministros deveriam defender e fragilizando a democracia, da qual os ministros se dizem guardiões. Assim, de cabeça, eu me lembro de Lewandowski maculando o processo de impeachment de Dilma Rousseff e escancarando o partidarismo do STF. Depois tivemos as idas e vindas da prisão depois da condenação em segunda instância. Que tal as provas ilegais da Vaza Jato, usadas para, na prática, acabar com a luta contra a corrupção e ainda por cima tornar Lula elegível? Tivemos ainda o próprio Barroso fazendo lobby contra o voto auditável no Congresso. Ah, não dá para esquecer daquele dia em que o STF ignorou o que a Constituição fala sobre a separação entre os poderes e legislou, criando o crime de homofobia e equiparando ao crime de racismo. Quer mais? Todas as intervenções no governo Bolsonaro, a prisão de um parlamentar, apesar de a Constituição falar em imunidade para quaisquer palavras, inquérito ilegal, flagrante eterno, censura prévia, estado de exceção, mas só até depois das eleições, mandados de busca e apreensão por causa de conversas no WhatsApp, afastamento de governador, censura, proibição de manifestações e por aí vai. Repito, se a democracia está abalada, e está, é porque o STF a tornou frágil. E o STF a tornou frágil porque assim é mais fácil instituir o tradicional regime de esquerda, no qual manda quem pode e obedece quem tem juízo. A hashtag Democracia Inabalada é um sucesso nas redes sociais. Só que não. Ela só repercutiu mesmo entre esquerdistas e alguns ministros do STF, e entre a imprensa submissa à juristocracia. Alexandre de Moraes, hoje o maior responsável por nossa fragilidade democrática, foi um dos poucos que usou a hashtag para dizer logo na primeira frase que, abre aspas, o STF foi danificado por terroristas. Se bem que eu nem sei por que eu me espanto com esse ministro, pro qual o devido processo legal só serve mesmo se for para tirar corrupto da cadeia. Daí ele nem percebe, mas confessa o seu caráter revolucionário, propondo reconstruir as estruturas da Constituição e da democracia. Uma estrutura que ele vinha demolindo pouco a pouco, tijolo a tijolo, até que os prestativos vândalos aceleraram o serviço. A máquina de propaganda da tirania do bem, a primeira tirania da história a estufar o peito para se dizer democrática, segue a todo vapor. Guerra é paz, escravidão é liberdade, ignorância é força. Parece que teve mesmo um ministro do STF lendo 1984 não como uma advertência, e sim como um manual. Por falar no tenebroso romance de George Orwell, que serve de inspiração para as nossas autoridades, a Gazeta do Povo disponibiliza para os seus assinantes traduções exclusivas, tanto de 1984 quanto de A Revolução dos Bichos. Assinantes ainda têm acesso aos meus textos quase diários. No de hoje, eu conto que li o clássico de autoajuda Como Conquistar Amigos e Influenciar Pessoas e concluí que... Bom, para saber o que é que eu concluí, você vai ter que ler o texto. Para assinar a Gazeta do Povo,
clique no botão que você encontra na descrição deste vídeo. Custa apenas R$ 4,50 nos primeiros 3 meses. Deixe também o seu like e comentário, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal. Até amanhã! Que tal conhecer ideias que vão transformar a sua visão de mundo? Aproveite a promoção Mapa de Ideias Gazeta do Povo. Assinando agora o melhor jornal do país, você ganha de presente um verdadeiro tesouro do conhecimento. Quer ver? Um curso exclusivo sobre conservadorismo com o escritor Francisco Escorcim. Um e-book sobre os pensadores que orientam a visão de Rodrigo Constantino. E ainda, uma coletânea de artigos sobre o legado de Olavo de Carvalho. Não dá para perder, né? Clique no link e assine a Gazeta por apenas R$ 4,50 ao mês nos primeiros 3 meses.